O meu nome é Porfírio Silva, também utilizo em alguns trabalhos o pseudónimo de Miranda Rebolo, e eu explico porquê. Miranda por causa da ascendência da minha mãe e Rebolo um nome que o meu pai se rodeou. O meu pai era Manuel António da Silva Rebolo e entendeu que o apelido era feio e meteu-me só Porfírio Pereira da Silva. Tenho 56 translações, sou natural, como eu costumo dizer, do Lima, e até há uma questão muito importante que às vezes nas relações que eu mantenho com a malta de Ponte de Lima, costumo dizer que sou limiano, tendo que limiano é desde a nascente até à foto, e tenho 12 obras publicadas. Sendo um cidadão que já teve a experiência de já ter vivido em África e em Portugal, de que forma estas duas vivências influenciaram a sua atividade literária? Essas vivências, quer dizer, que influenciaram e de que maneira, por uma simples razão. Só quem passou por África é que sabe a mística envolvente daquelas terras. Eu digo isto porque só nasci em Portugal por um acidente de percurso. Quando os meus pais casaram em dezembro de 1955, nasci em novembro de 56 e o meu pai não assistiu ao meu nascimento. Quando eu fui para a África, portanto eu fui para Angola com cerca de 3 anos e meio, e aquilo é uma envolvência que eu acabo por dizer isso no meu livro, chamaram-me o Chicongo, as memórias de um ex-metalúrgico, em que aquilo tem cá uma mística de tal forma que as pessoas que por lá passam dificilmente mudarão alguma coisa no sentido da vida deles. E isso aconteceu comigo. A influência de o que é que isso representou, a minha passagem por Angola e depois mais tarde o regresso em 1971 aqui a Portugal, o que é que isso influenciou na minha vida e na minha atividade literária, tem a ver precisamente por a educação esmerada que eu tive num colégio dos Irmãos Maristas, na altura Silva Porto, hoje Escuito, em que de facto aquilo era uma forma que eles tinham de educar para a cultura. E essa, de certa forma, não quer dizer que a gente nasça com alguma coisa no interior que nos vá descolocar essa forma de ver a vida e o aspecto cultural. E pronto, teve influência porque, de facto, esses que estavam a liderar o Colégio dos Irmãos Maristas eram, de facto, umas pessoas que incutiam nos jovens o aspecto cultural. E depois, a própria, como eu disse há bocado, a própria mística de Angola, quer dizer, o próprio clima, o próprio cheiro da terra, quer dizer, é diferente. E eu já estou aqui há bastantes anos em Portugal, dificilmente eu me esqueço daquelas terras. E claro que aquilo influenciou, porque é o batuque, é o quiçange, é as palmeiras, é o abacateiro, é o rio, é os próprios animais selvagens que nos dão bastantes lições. Muitas vezes estamos a falar de relações humanas, mas que nós tínhamos muito que aprender com os próprios animais selvagens, que muitas vezes dão-nos autênticas lições. E tudo isso ajudou-me a caldear. Eu costumo dizer que não damos valor, aliás, à própria vida e à relação nós e os outros, que é isso que eu cultivo, que até costumo dizer que essa é que é a minha religião, é a minha relação com os outros. Quem não lavou com o aroma tropical pela tromba. Isto é um significado que nós tínhamos lá de dar valor, de facto, à relação nós e os outros. Durante este ano vai completar 30 anos como escritor. Como é que pensa assinalar uma já longa e profunda atividade literária? Eu não diria que é uma longa atividade literária, mas, de qualquer maneira, 30 anos já é um bom percurso da minha vida. Não é? O que se pretende assinalar é com a publicação de um livro, vai de encontro com um conceito que eu tenho do que é a própria poesia e depois, por defeito de formação,
que se levanta sempre dentro do conceito que Nicolau de Cusa dizia que era a da ignorância. É por isso mesmo que o livro terá o título de Proesietando a Memória. Primeiro porque essa palavra proesietando é uma palavra construída por mim, mas que tem a influência de um grande mestre que foi meu amigo, fez o favor de ser meu amigo, e eu às vezes digo que é amigo e irmão, que era o professor Amadeu Torres Castro Gil, que dizia que nós poderíamos construir palavras. Proesietando a memória é uma forma de eu dizer que não sou poeta, porque num desses livros, nesse livro eu digo mesmo que poderia ser poeta, mas como não sou poeta, escrevo direito por linhas tortas, já procuro o meu sentir e procuro novas portas para onde possa vir a sair. E isso é que vai assinalar os 30 anos do primeiro livro, que foi o ensaio literário. Resolvi publicar esse livro, que será publicado por uma editora daqui da região. Foi no sentido também de um sentido de partilha com os outros, por aquelas pessoas que me leem, porque para além de ser assinalado com a saída desse livro, a minha freguesia, a associação lá da minha freguesia, vai-me atribuir uma espécie de uma lembrança de mérito cultural. Por eu dar valor a essa partilha entre nós e os outros, não é? Porque isso, pronto, é nesse sentido que eu vou sair com esse livro e vou aceitar essa lembrança de mérito cultural. E como eu ia dizer há bocado, que é dentro desse princípio de Nicolau de Cusa, que à medida, e por uma questão de defeito de formação, digo será defeito ou virtude, mas dizer que quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento e a procura do nosso ser, eu vou reconhecendo a vastidão da minha ignorância. E isso é uma das frases que abre o próprio livro, é dizer que dedico o livro, Proesietando a Memória, a todos aqueles que, tal como nós, reconhecem a vastidão da sua ignorância. Das suas obras literárias, qual foi a que mais o marcou, ou seja, a que mais se identifica com a sua personalidade? Eu costumo dizer que, primeiro começo por dizer que desde os 13 anos que escrevo. E ainda há bem pouco tempo acabei por localizar lá no meio do emaranhado de papéis, livros que eu tinha num sótão, um livro que era Quadras da Minha Vida. E até posso dizer que a primeira quadra que tem lá e que escrevi quando tinha 13 anos, em novembro, a primeira quadra é assim: eu em novembro, quando nasci, na minha terra natal, nunca mais esqueci do meu querido Portugal. Isto estava eu em Angola. Agora, é por isso que eu só fiz esta introdução pela simples razão. É que de todos os que eu escrevi, eu que tenho sempre a consciência daquilo que um poeta que eu muito admiro, que é o Vinícius de Moraes, tenho aquela noção de que procuro ser sempre um operário em construção. É evidente que não posso escolher, é muito difícil escolher um livro que mais me tenha marcado e que mais gosto, porque à medida que escrevo e à medida que eles saem, eu tenho uma sensação de insaciedade. Quer dizer, o que é que acontece? Tenho necessidade de escrever o outro, porque aquele que está para trás já não me diz nada. Porque aquilo que eu escrevo automaticamente deixou de ser meu, passou a ser do leitor. É evidente que tenho que ter consciência que foi eu que escrevi,
mas não é por acaso que os 2 últimos livros que eu escrevi, que são 2 romances, e nas apresentações que tenho feito públicas, eu tenho-me refugiado numa das personagens que lá estão, que é precisamente o Edmundo. Porque é uma necessidade que eu tenho de me refugiar naquilo que o Edmundo me transmite. Que apesar de não ser a mesma pessoa, mas muitas vezes nós temos um ponto convergente. E o que é que eu digo? Em relação ao que mais gostei de escrever, neste momento não tenho, porque eu já comecei com outro e aquele para mim é o melhor livro que eu estou a escrever, porque já estou com ideias novas e já tenho recebido outros manuscritos e outras ideias do Edmundo. E é por isso que não posso dizer que este ou aquele livro são o melhor. O livro que eu estou agora a escrever, penso que será o melhor meu, mas depois de o escrever e depois dele sair para os escaparates, já deixa de ser o melhor, porque já não é meu. Desde o momento que seja impresso e que vá parar ao público, eu não tenho direito a interpretações. Quem tem direito à interpretação é o leitor. Qual o legado cultural que visa deixar na comunidade onde se insere através das suas obras literárias? Primeiro, isso de facto, pelo menos pela crítica, foi na altura dito em relação ao meu livro Chamaram-me Chico, o que eu pretendo é dar testemunho da minha passagem por esta vida, porque nós temos um percurso que se chama nascimento e morte. E eu não pretendo eternidade, eu sei que isso não existe. E o que é que acontece? Nesse percurso, eu tenho que dar o meu testemunho. Eu acho que todos nós temos alguma coisa para deixar nesta vida. Nós, no percurso da nossa vida, nós temos que deixar testemunho. Mas não é testemunho só para aqueles que descendem de nós, é também para aquelas pessoas que vêm depois de nós e para saberem como é que foi a nossa vida e como foi na nossa época. E eu nesse sentido tenho tenho feito um esforço enorme para que de facto aquilo que eu escreva tenha alguma relação com as pessoas no presente, mas depois que possam transmitir aos outros, até para corrigir os erros que nós cometemos durante o nosso percurso desta vida. E eu até, às vezes em jeito de desabafo, digo que infelizmente a minha geração, quando dizem que a geração que é agora a geração rasca, e outros já dizem a geração arrasca, não sei o que mais, eu digo não, a minha geração é o que eu estou a notar, falar a nível político, a minha geração começou com o ideal e agora já não existe isso. E neste momento, infelizmente, quem tem passado pelo poder são os da minha geração. E eu fico completamente triste, abatido, porque esses da minha geração é que puseram o país na situação que está. Se forem analisar, um dia que alguém vá analisar as minhas obras, vão ver que eu também tenho muitos exames de contrição aqui. Porque eu não me ponho como purificador, quer político, quer religioso, não me ponho assim nessa situação, mas pelo menos tenho o direito de dar o meu testemunho e procurar corrigir os meus próprios passos. Não é? É por isso que há um dos livros que é À Sombra dos Passos. Qual é a sua opinião sobre o acordo ortográfico que parece estar apenas a ser posto em prática em Portugal? Eu sou perentoriamente contra o acordo ortográfico. E sou por uma simples razão, porque eu sou a favor da língua como, por exemplo, a modificação da própria língua por evolução e não por decreto.
Primeiro começo por aí. Segundo, o acordo tem por base uma aproximação do Brasil. Nada mais. Porque nós, se formos ver, os angolanos ainda não aceitaram nada. Neste momento o Brasil adiou porque são as próprias pessoas que estão ligadas às línguas que dizem que não foram ouvidos. Não aceito, sou perentoriamente contra o acordo. Porque nem sequer os filólogos, nem as pessoas que estavam ligadas à língua, às literaturas clássicas e tudo, foram ouvidas. Sai de casa e vem comigo para a rua, vai. Que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas.